O cheiro de terra molhada e cana recém-cortada sempre foi o perfume da minha infância lá no engenho da avó Benedita, no interior de Pernambuco. E era para ser o cheiro da festa de 80 anos dela, uma celebração que eu, como neta mais velha e arquiteta, passei meses planejando cada detalhe, desde a reforma do casarão até o bolo de rolo gigante. Mas uma ligação da minha tia Clara na véspera mudou tudo. Sofia, minha querida, uma virose terrível derrubou metade da família. Vovô está arrasada, mas tivemos que adiar a festa. Fique em Recife, se cuide. A decepção apertou meu peito, mas quem discutiria com uma emergência de saúde, não é? Mal sabia eu que aquela virose era apenas o sintoma de uma doença muito mais antiga e podre que corroía a minha família. Meu nome é Sofia, tenho 35 anos, e até aquele sábado fatídico eu me considerava a resolvedora da família, aquela que largava tudo em Recife para consertar um telhado no engenho, que adiantava o dinheiro para o tratamento do meu primo, que ouvia os desabafos da tia Clara por horas. O meu irmão mais novo, o Beto, sempre foi o artista, o sonhador, o protegido dos pais. Naquele sábado que deveria ser de festa, eu estava em casa, tentando afogar a tristeza em um pote de sorvete de tapioca, quando o Instagram da minha prima Valéria, a blogueirinha da família, acendeu na tela. O stories dela era um vídeo ao vivo. Festa surpresa mara da vovó Bena, 80 anos com muito forró e alegria. Meu coração gelou. Lá estavam todos. Meus pais, tios, primos, até o próprio Beto, que supostamente estaria de cama, todos dançando uma ciranda animada no pátio do engenho. O céu azulíssimo, sem sinal de chuva, muito menos de virose. A emergência de saúde era uma mentira deslavada, arquitetada para me manter longe. O bolo de rolo que eu desenhei estava lá, mas eu não. O gosto do sorvete ficou amargo na minha boca. No domingo de manhã, o telefone tocou. Era minha tia Clara, a voz melosa de sempre, aquela que usava quando queria pedir algum favor ou disfarçar alguma arte. Oi, meu amor, que pena que você não pôde vir, né? Vovó sentiu tanto sua falta, mas foi tudo tão de repente, uma pequena melhora geral e resolvemos fazer uma coisinha simples para não passar em branco, só um bolinho. A frieza calculada nas palavras dela fez meu estômago revirar. Simples, tia. Um bolinho? Pelos stories da Valéria, com direito à transmissão ao vivo, parecia o evento do ano. Bolo de 3 andares, o que eu mesma desenhei, aliás, banda de forró, todos os parentes de outros estados, todo mundo aí, menos eu. O silêncio do outro lado foi pesado, quase palpável. Eu podia visualizar a cara de paisagem dela, aquela expressão falsamente inocente que ela fazia desde que éramos crianças, e ela quebrava algo e colocava a culpa em mim. Ah, Sofia, ela finalmente gaguejou, a voz perdendo o tom adocicado. Você sabe como o Beto é. Ele que organizou essa parte de última hora, quis fazer uma surpresa maior para vovô. E você... Bem, você às vezes fica tão tensa nessas reuniões, não é? Sempre tão séria, preocupada com os detalhes, acaba deixando todo mundo meio desconfortável. Achamos melhor te poupar dessa correria, desse estresse. Foi para te proteger, querida, para você relaxar. Proteger? Eu repeti, a voz embargada, mas já com uma centelha de indignação. Me proteger me fazendo de idiota? Me fazendo acreditar que minha avó, a quem eu amo mais que tudo, estava doente e que a festa dos sonhos dela tinha sido cancelada, enquanto vocês todos festejavam às minhas custas? Não fale assim, Sofia, respondeu ela, o tom agora um pouco mais áspero, defensivo. Você está sendo dramática. A gente só queria um dia tranquilo, sem as suas críticas sobre a organização, sem você querendo controlar tudo como sempre faz. O Beto queria que fosse leve, espontâneo. Leve? Espontâneo? Planejar uma exclusão não me parecia nada leve. Então a culpa é minha por querer que as coisas sejam bem feitas? Por me importar? Não é culpa, é o seu jeito? Ela suspirou, como se estivesse lidando com uma criança birrenta.
E esse seu jeito, às vezes, atrapalha a diversão dos outros. Não leve a mal. Foi aí que a ficha caiu como um raio em dia de chuva forte. Todas as vezes que os planos mudavam em cima da hora, os churrascos cancelados que eu descobria depois pelas fotos, as viagens só para os mais chegados, isso não era coincidência. Quantas outras pequenas coisas simples tinham acontecido sem mim? Quantas vezes me protegeram da minha própria família? Aquele adiamento não foi um caso isolado, era um padrão, uma política silenciosa de exclusão, e eu era a excluída oficial. Não é justo, tia, eu consegui dizer, a voz trêmula. Não tem amor? Não é? Ela me cortou, usando aquele tom condescendente que sempre me desmontava. Amamos você e o Beto igual. É só que o Beto se esforça mais para fazer parte, para ser agradável. Você tá sempre tão focada no seu trabalho, na sua vida em Recife. Eu ri, um riso seco, sem humor. Focada no trabalho? Você quer dizer focada em ganhar dinheiro para ajudar a pagar a faculdade de artes cênicas do Beto, que já dura 6 anos? Ou focada em arrumar um bom advogado quando ele bateu o carro do papai sem ter carteira? Ou talvez focada em reformar o telhado do casarão do engenho que estava caindo aos pedaços, usando o meu próprio dinheiro porque vocês disseram que as finanças estavam apertadas? Esse tipo de foco? Lembrei de quando vó Benedita precisou de uma cirurgia delicada no quadril, uns 5 anos atrás. Eu tirei férias do meu escritório, me mudei para o engenho por quase 2 meses. Cozinhava, limpava, administrava os remédios, levava para a fisioterapia. Beto apareceu para 2 visitas rápidas, tirou umas selfies com a vovó para postar #família-é-todo e sumiu, alegando um workshop de expressão corporal imperdível. Mas na narrativa da família, Beto era um neto sensível que dava apoio moral, enquanto eu estava apenas fazendo a minha obrigação. E não era só com os pais. Minhas tias, nas raras festas em que eu era incluída, viviam elogiando a alma livre do Beto, enquanto me perguntavam quando eu ia desencalhar ou parar de ser tão Caxias. Meus projetos de arquitetura premiados? Ah, que bom! Mas não é meio estressante, filha? A viagem do Beto para um retiro de autoconhecimento na Chapada Diamantina, financiada sabe-se lá como, tema de todas as conversas. Eu engolia o choro, a mágoa e seguia em frente, dizendo a mim mesma que era o jeito deles, que no fundo me amavam. Até mesmo no último São João, eu passei dias ajudando minha mãe a fazer as comidas típicas, a decorar a casa, só para ouvir ela dizer para as amigas que Beto tinha herdado o talento dela para festas e que eu mal tinha aparecido para ajudar. Eu me convenci de que se eu me esforçasse mais, fosse mais prestativa, mais invisível em minhas necessidades e mais visível em meus serviços, um dia eles me veriam meu valor. Oi, meu amor, que pena que você não pôde vir, né? Vovó sentiu tanto sua falta. Mas a voz da minha tia ecoou na minha cabeça, sobreposta à imagem da festa que vi no Instagram. O desprezo casual, a mentira fácil. Se você vai continuar com esse drama todo, Sofia, minha tia disse agora com a voz fria como aço, a gente acha melhor a gente dar um tempo. Me liga quando você tiver mais razoável. E desligou. O bip, bip, bip do telefone era o som da minha própria estupidez ecoando por 35 anos. Eles não iam mudar. Eu não era o problema. Nunca fui. Foi como se uma venda grossa, pesada, tivesse sido arrancada dos meus olhos. Eu não tinha uma família que me amava do meu jeito. Eu tinha um grupo de pessoas com o mesmo sangue que o meu, que me usavam como estepe emocional e financeiro. Naquele instante, a Sofia resolvedora e boazinha começou a morrer. Essa história de humilhação e desprezo te revolta? Se você está torcendo para a Sofia dar a volta por cima, aproveita e já se inscreve aqui no canal para não perder o desfecho dessa e de outras histórias de reviravolta. Agora, vamos ver o que ela fez. Depois daquela ligação, uma raiva gelada tomou conta de mim. A tristeza deu lugar a uma clareza cortante. Eu não ia mais ser o capacho da família. Abri meu notebook e comecei a redigir um e-mail. O destinatário?
Todos eles. Meus pais, tios, primos e, claro, Beto. Todos que sorriam nas fotos da festa da vovó Benedita. Assunto? A verdade sobre a festa de 80 anos da vovó e a virose inexistente. Sem rodeios, eu descrevi a mentira, a exclusão deliberada. Anexei prints da conversa com tia Clara, onde ela falava da virose, e logo abaixo as fotos e vídeos da Valéria, mostrando a festa em pleno vapor. Vocês não apenas me excluíram, escrevi. Vocês orquestraram uma mentira cruel para me fazer passar o aniversário da minha avó sozinha, acreditando que todos estavam igualmente impedidos. Enviei antes que a covardia me alcançasse. As respostas não tardaram. Tia Célia, outra irmã da minha mãe, disse que esqueceram de me avisar que os planos mudaram, como se eu fosse um compromisso secundário. Tio Roberto, o engraçadinho, sugeriu que eu estava de TPM e fazendo tempestade em copo d'água. Valéria, a prima blogueirinha, apagou os stories e me mandou uma mensagem privada dizendo que eu estava criando um climão desnecessário e expondo a família. E então veio a resposta do Beto. Um textão no WhatsApp, cheio de condescendência, sobre como eu nunca me encaixei de verdade, como eu sempre estraguei o astral com meu perfeccionismo e que ele só queria um dia de paz para vovó. A cereja do bolo foi a reação dos meus pais. Nenhuma palavra de desculpa. Em vez disso, minha mãe começou a ligar para parentes distantes e amigos da família, plantando a semente de que eu estava passando por uma fase difícil, um pouco desequilibrada. Meu pai me enviou um e-mail curto e grosso, falando sobre lealdade familiar e como lavar roupa suja em público era inaceitável. A mensagem do meu pai sobre lealdade familiar foi a gota d'água. Beto me escreveu: "Mamãe está aos prantos, tudo porque você não aceita que o problema é você. Por isso ninguém te queria na festa." Eu me senti em um pesadelo. Eles mentiram, me excluíram e a culpa era minha. Quando recusei a sugestão de pedir desculpas, eles escalaram. Minha mãe fez cenas no meu escritório. Beto postou indiretas sobre pessoas tóxicas. Meu pai ameaçou me tirar do testamento do engenho. Em vez de me intimidar, suas ações só confirmaram. Era um sistema tóxico, tentando manter o controle. Eu não ia só expor a mentira da festa. Eu precisava me libertar. Mal sabiam eles, um plano maior já se formava. Um que lhes mostraria o custo de me afastarem. Uma semana depois do e-mail explosivo, recebi uma mensagem de seu Ramiro, tabelião aposentado, amigo do falecido avô paterno, Vozeca. Sofia, vendo que sua família anda postando, tem algo que seu avô me confiou e que você precisa saber. Encontrei-o numa padaria. Ele carregava uma pasta parda, o olhar pesado. Carreguei esse fardo por anos, minha filha. Seu pai me fez jurar segredo, mas não posso mais. Dentro, documentos amarelados. Meu avô Zeca deixou uma herança considerável, imóveis em Olinda e Recife e uma quantia significativa em dinheiro investido, tudo especificamente para minha educação e futuro. Quase R$500 mil em valores da época, dinheiro que eu nunca soube que existiu. Seu pai era o inventariante. Seu Ramiro explicou baixinho. Deveria ter te dado acesso quando você fez 21 anos. Em vez disso, ele moveu tudo para contas dele e do Beto. Usou para cobrir dívidas de jogo do seu tio e financiar as aventuras artísticas do Beto, como aquela viagem caríssima para a Europa. A náusea subiu. Todos aqueles anos me matando de trabalhar, os empréstimos... Eles estavam sentados na minha herança. Tem mais, ele continuou. As terras do sítio das Pitangas que o seu avô deixou para serem divididas entre você e Beto, seu pai vendeu tudo. Usou uma procuração que você assinou aos 18 anos. Aquela que ele disse que era para resolver pendências e emergências médicas.
o documento que assinei confiando cegamente. Eles me roubaram sistematicamente enquanto me viam lutar e aceitavam minha ajuda. Pior, extratos mostravam transferências para o Beto, investimento cultural, meu dinheiro financiando a vida de aparências dele. Por que me contar isso agora? Sua mãe tá te pintando como louca. Estão tentando te desacreditar. O que fizeram não é só imoral, é crime. Tudo se encaixou. O desespero para me silenciar, a ameaça de me tirar do testamento do engenho, quando já tinham me roubado. Peguei a pasta. Obrigada, seu Ramiro. Isso não era sobre uma festa. Era sobre roubo. E eu, a arquiteta detalhista, ia desenhar a planta da derrocada deles. Que reviravolta chocante, não é mesmo? A Sofia descobriu que o buraco era muito mais embaixo. Se você está ansioso para ver a justiça ser feita, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a vingança está apenas começando. Com a pasta de seu Ramiro em mãos, senti uma mistura de fúria e um estranho alívio. A verdade, por mais dolorosa, era libertadora. Passei a semana seguinte mergulhada naqueles documentos. Como arquiteta, sou metódica, detalhista. Minha mente, acostumada a analisar plantas complexas, agora dissecava cada transação bancária, cada assinatura duvidosa. Eu tracei o caminho do meu dinheiro como quem desenha as fundações de um prédio. Cada transferência não autorizada, cada venda de imóvel feita com aquela procuração fraudulenta. Contratei doutora Helena Costa, uma advogada criminalista renomada em Recife, especialista em fraudes. Espalhei os documentos na mesa dela. Isso é um caso clássico de apropriação em débito e estelionato, Sofia. Doutora Helena confirmou após uma análise minuciosa. Podemos entrar com uma ação cível para reaver os bens e valores, e também representá-los criminalmente. Ponderei as opções. Uma batalha judicial destruiria a reputação que minha família tanto prezava. Mas eles já tinham destruído nosso relacionamento. Ainda assim, antes do arsenal completo, decidi dar a eles uma última chance de redenção ou de minimizarem o próprio estrago. Solicitei uma reunião familiar urgente. Chegaram achando que eu ia pedir desculpas. Preparei 3 envelopes com o dossiê da fraude e uma carta da minha advogada. Ou devolviam meu dinheiro corrigido e assinavam uma confissão, ou enfrentavam a justiça. Antes de tudo, leiam isso, eu disse, deslizando os envelopes. A cor sumiu do rosto do meu pai. Beto tremeu. Minha mãe tentou. Que absurdo é esse? Chantagem? Não, mamãe. Uma escolha. Devolvam o que é meu por direito ou a polícia e a justiça resolvem. Seu Ramiro já concordou em testemunhar. O Ramiro não tinha o direito, meu pai começou, a voz falhando. Vocês não tinham o direito, eu cortei, a voz firme. Vocês me roubaram por anos. Assistiram minhas dificuldades enquanto torravam o meu dinheiro. Financiaram a vida do Beto com o que deveria ter sido meu futuro. Beto começou a choramingar. Eu não sabia. Eles me disseram que era das economias. Não minta, Beto. Respondi com calma. As transferências estão aí, diretas para suas contas. Minha mãe apelou para a reputação. Pense no escândalo, Sofia. O que as pessoas vão dizer? Vocês deveriam ter pensado nisso antes de roubarem da própria filha, retruquei. Tem 48 horas para decidir. Ou assinam e fazem as transferências, ou na segunda, o Ministério Público recebe uma cópia. Saíram em pânico. O grupo da família explodiu com acusações, mas eu estava serena. A verdade e as provas estavam do meu lado. A bola está com eles, disse a doutora Helena, mas o orgulho vai falar mais alto. Eu estava pronta para o que viesse. O prazo de 48 horas se esgotou em silêncio. Nenhuma confissão, nenhuma transferência. Previsível. Tentaram, inutilmente, destruir provas, pressionar seu Ramiro. Mal sabiam que todas as evidências já estavam seguras com as autoridades. Na manhã seguinte, formalizei a denúncia por estelionato e apropriação em débito. À tarde, a notícia correu. Oficiais de justiça e polícia bateram na porta do engenho com mandados. Vi fotos. Meu pai, o respeitado coronel, sendo conduzido à delegacia.
A galeria de arte que Beto montara em Olinda com o meu dinheiro foi lacrada. Minha mãe, num evento de caridade da Sociedade de Recife, foi discretamente convidada a se retirar por policiais. O castelo de cartas deles desabou publicamente. O grupo da família silenciou. Parentes que me acusavam sumiram. O escândalo virou notícia. Tradicional família pernambucana envolvida em disputa patrimonial. A máscara da família perfeita estilhaçou-se. Seu Ramiro me enviou uma mensagem. Você fez o certo, Sofia. Seu avô Jeca estaria orgulhoso. Não senti alegria, apenas um profundo alívio. A verdade finalmente veio à tona. E eu estava livre. Um ano depois, estou no meu novo escritório no Porto Digital. O processo judicial terminou. Meus pais fizeram um acordo para me restituir parte do roubado, vendendo propriedades. A carreira do Beto murchou. Hoje dá aulas de artesanato. A imagem da família virou pó. Muitos parentes me evitam, o que é um alívio. Construí uma nova rede de apoio. Amigos verdadeiros, colegas e alguns primos distantes que pediram desculpas. Vovó Benedita, após entender tudo, me apoiou e mora comigo. Seu Ramiro me visitou, trazendo um álbum com fotos minhas e do vô Jeca. Numa, ele me ensinava a empinar pipa. Seu avô dizia que você era forte, ele lembrou. Confiava que você superaria tudo. Acariciei a foto. Vô Jeca tentou garantir meu futuro. O presente final dele foi maior que dinheiro. A coragem para me defender e a liberdade para construir minha vida. Porque às vezes, a melhor vingança é reconstruir a si mesma, mais forte e livre. Essa foi a história da Sofia, uma jornada de dor, descoberta e, por fim, libertação aqui de Pernambuco. E você? De qual cidade ou estado está acompanhando essa reviravolta? Comenta aqui embaixo, adoramos saber de onde vocês são. Se essa história tocou você ou te deixou na ponta da cadeira, mostre o seu apoio, deixe o seu like, se inscreva agora mesmo no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes de superação e vingança feminina. E claro, ative o sininho de notificações. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!